Olá, eu sou a doutora Sônia Inglatti, advogada especialista em trânsito, e estamos aqui para mais um programa E Agora, Doutora? Um programa onde você obtém orientações, dicas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual que afeta milhares de motoristas. Estou falando sobre o uso do celular ao volante. Vocês sabem que isso é proibido. De qualquer forma, nós estamos com um aumento significativo da tecnologia, muitas pessoas utilizando sistemas de GPS, de orientação, aplicativos para se comunicar, para fazer reuniões, para chamar aí veículos de aplicativo, inclusive, e daqui a pouquinho vocês vão entender como é que funciona, o que é que pode, o que é que não pode, para que você possa seguir o ordenamento, a nossa legislação. Você sabia que atender uma ligação, ou então mandar até uma mensagem, ou dar só aquela espiadinha no aplicativo, ele pode gerar uma multa gravíssima e com isso até a suspensão da sua carteira nacional de habilitação? Mas é o seguinte, será que toda atuação ou toda autuação ela é válida? Como é que o agente comprova que você realmente estava utilizando o telefone celular? E é isso que nós vamos entender a partir de agora no programa de hoje. Lembrando que você pode interagir comigo, nós temos aqui, coloca aí no rodapé, meu diretor, os nossos telefones de contato, para que você possa encaminhar a sua mensagem, para que você possa encaminhar a sua dúvida, porque a sua dúvida pode se transformar no próximo programa. E é justamente sobre isso, esse é o nosso objetivo, repassar dicas e orientações, porque conhecimento é poder. E com isso você pode minimizar ou então até evitar ser notificado com o conhecimento efetivo do trânsito. Porque o trânsito, minha gente, ele envolve absolutamente todo mundo. Ele envolve o pedestre, o ciclista, o motociclista, o condutor do veículo de pequeno porte, o condutor profissional, o condutor do dia a dia, o condutor do veículo de grande porte, de transporte coletivo, o veículo que transporta cargas perigosas, ou seja, é uma gama muito grande, não é infinita, mas é muito grande de motoristas que interagem dia a dia com todo mundo. Você, ora pode ser um condutor, ora um motociclista, ora um ciclista, ora um pedestre, mas o trânsito ele envolve absolutamente todo mundo. Ele envolve desde crianças que são transportadas aí em dispositivos de segurança específicos, como também idosos que necessitam aí de um cuidado diferenciado, porque tem uma mobilidade reduzida, tem todo um diferencial por conta das suas restrições que vão sendo adquiridas com o passar dos anos. Então, tudo isso é apresentado no dia a dia do nosso trânsito. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão da utilização do telefone celular. E no trânsito não é diferente. Nós estamos com uma série de adaptações. Nós temos aqui adaptações no setor comercial, nós temos adaptações do uso do celular no ambiente escolar, nós temos adaptações do uso do celular em vários outros sistemas. Por exemplo, antigamente era terminantemente proibido o uso do telefone celular, deveria ficar desligado durante quando o avião ia decolar e também durante todo o voo. Hoje já está sendo permitida a utilização do telefone celular durante o voo. No pouso, na decolagem, ainda não, mas durante o voo já é possível. Então, essa tecnologia ela vai sendo ampliada. E com a tecnologia presente no nosso dia a dia, é cada vez mais comum, infelizmente, nós presenciarmos condutores distraídos com o telefone celular. Por isso, o Código de Trânsito ele é muito rigoroso com esse tipo de infração, porque ele coloca em risco a vida não só do próprio motorista, como também de terceiros. Tem muitos acidentes que a gente acaba não entendendo como é que aconteceu. Só que o seguinte, um veículo transitando a 80, 90, 100 km por hora,
Ou seja, uma fração de segundos, um desvio de olhar, você já transitou vários metros e com isso você pode avançar sobre outra pista, você pode bater aí num obstáculo, você pode perder o controle do seu veículo, então tudo isso é muito perigoso. O artigo que trata sobre esse assunto do uso dos telefones celulares, vamos aqui para o nosso Flipchart. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 252 do Código de Trânsito, artigo 252 do CTB. Mas nós temos aqui uma situação específica. Eu quero falar para você do parágrafo único do artigo 252 e eu já explico por quê. Artigo 252 do Código de Trânsito, no inciso 6º, o artigo 252 do Código de Trânsito, ele tem uma série de incisos, tá? Então ele tem aqui o inciso 1, inciso 2, inciso 3, enfim. E nós temos, eu devia ter colocado aqui embaixo, nós temos o inciso 6º do Código de Trânsito. E ele fala o seguinte, ele é muito claro quanto à proibição do uso do telefone celular durante a condução. Então vamos lá. Artigo 252, inciso 6º do Código de Trânsito. Ele fala o seguinte: dirigir o veículo utilizando o telefone celular é uma infração gravíssima. A penalidade é multa. Mas agora nós temos aqui um rigor maior, porque foi inserido o parágrafo único. E ele fala o seguinte, que aplica-se a multa prevista no inciso 6º, que é a infração gravíssima, para aquele condutor que segurar ou manusear o telefone celular enquanto dirige um veículo em movimento. Olha só, minha gente. Então, nós temos aqui o parágrafo único, o simples fato, né, de segurar um telefone celular nas mãos, tá? Isso aqui é um telefone celular. Olha como eu melhorei no meu desenho. Ah, não ficou lindo? Antena. Não tem mais antena, né? Agora virou um rádio, certo? Ô, Cleusa, é que eu sou na época do analógico, tá? Então, na minha época tinha anteninha. Nossa, era bem lindo, você via sem anteninha. Não tem mais antena, então vamos tirar a antena porque não tem mais antena. O telefone celular, tá? Não tem mais nem tecla, né? Agora é tudo touch. Enfim, nós temos aqui um telefone celular. Eu não vou nem tentar desenhar uma mão, tá, gente? Porque se eu desenhar uma mão aqui, como é que a gente vai fazer os dedinhos aqui, segurando a mão, um dedinho aqui, e a mão do indivíduo na parte de trás. Olha que bonitinho. Não parece uma mãozinha segurando? É isso mesmo, minha gente. Eu tô chamando a atenção de vocês pelo seguinte, porque se o condutor estiver dirigindo e o simples fato dele segurar o telefone celular na mão, isso daí já caracteriza a infração do artigo 252, parágrafo único, mesmo que o veículo esteja parado momentaneamente no semáforo. Ah, doutora, mas você não acabou de falar que o veículo estava em movimento? Mas é o seguinte, minha gente, nós temos, o legislador, ele falou o seguinte, enquanto você estiver dirigindo, você não pode manusear o telefone. Você não pode pegar o telefone na mão, mas eu não estava ligando, eu estava mandando um áudio, pior ainda. Tem gente que acaba digitando, gente, isso é uma infração, está elencada no Código de Trânsito. Qual artigo? Artigo 252. Mas não o suficiente com relação a esse combate, o legislador ele teve que colocar aqui o parágrafo único, ele inseriu. Por quê, gente? Porque essa regra, ela não faz distinção entre você atender a uma ligação, entre você trocar uma música ou então você utilizar o GPS. Para qualquer uso com o carro em movimento, é considerado uma infração. Ah, doutora, mas o GPS também? Sim, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então é o seguinte, você não pode segurar o telefone na mão enquanto você estiver dirigindo, mesmo que o veículo esteja parado. Sabe aquela questão que parou o carro no semáforo, imediatamente a pessoa pega o celular, aí ela fica ali teclando rapidinho e ela coloca. Se você for verificado aí por um agente, você vai ser notificado, tá? Só que há uma diferença muito importante. Você, quando usa o telefone celular com o suporte fixado no painel, isso para fins de navegação. Então, a questão do GPS, ele não é proibido, ele é permitido. Mas o telefone, ele tem que estar fixo aqui. Isso aqui é um outro telefone. Vamos lá, telefoninho. Ele tem que estar fixo num suporte no seu veículo. Então, o GPS. E o GPS, minha gente, ele tem você
habilita o GPS, tá? E você deixa o GPS, o telefone ligado no suporte, isso não é proibido, desde que o condutor não manuseie o aparelho enquanto ele dirige. Esta é uma infração considerada, lembrando que se ele manusear ali, é considerada uma infração gravíssima, atribui 7 pontos na carteira, 7 pontos na carteira, e ela pode, inclusive, ser agravada. Nós temos a questão do valor da multa gravíssima, atualmente é de quase R$300, R$ 293,47, e ela pode ser, inclusive, agravada. O que é uma multa agravada? É quando ela é multiplicada outras vezes. Mas, independente de qualquer coisa, minha gente, essa questão aqui do manuseio, ela prevê a possibilidade da suspensão. Com relação a valores aí, pode subir, Cleusa, com relação aos valores, porque não é nem a questão dos valores em si, mas nós temos aqui uma das principais infrações responsáveis por acidentes de trânsito, certo? Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Doutora, mas eu sou motorista de aplicativo e eu preciso do GPS para levar aí o meu cliente. Não tem problema. O cliente entra dentro do veículo. Agora, nós temos algumas situações que são muito recorrentes, mas é proibido também você parar em fila dupla. Nós temos agora, porque nós temos aqui o seguinte, então nós temos aqui a via, não é? E daí nós temos aqui um carro estacionado, devidamente estacionado. E acontece que o veículo aplicativo vem, chega e para aqui do lado, para pegar no passageiro. Coisa rápida, tá, gente? Não há um desembarque, coisa rápida. Pode? Sim ou não? Pode, Cleusa? Não, não pode. Nem, doutora, mas eu liguei o alerta aqui, certo? Eu liguei alerta, não importa. O alerta você usa em situações de emergência. Então, neste caso aqui, parou porque o que acontece? Quando você chegar com o teu cliente, ele vai, estou falando de veículos aplicativos, ele vai chegar, vai entrar no carro, parou aqui em fila dupla, se o agente verificar, você vai ter que fazer ali a programação do seu GPS. Doutora, mas eu tenho hoje orientação via Viva Voz. Viva Voz é diferente, mas nem sempre isso dá certo, a questão do Viva Voz. E a tendência é o motorista digitar na tela. Ou ele vai recentralizar, ou ele vai corrigir algum dado, ou o GPS não vai entender, o sistema de voz não vai entender o nome da rua. Então, a tendência dele, e com isso muitos acidentes acabam acontecendo. Além do Código de Trânsito que nós estamos falando, nós temos aqui também a resolução número 900 do CONTRAN. Eu sempre falo sobre as resoluções do CONTRAN, certo? A resolução número 900 do CONTRAN. Essa resolução é de 2022, tá, gente? Tá? Essa resolução do CONTRAN, ela também determina aqui a questão da obrigatoriedade da restrição do uso do telefone celular. Inclusive o uso do telefone celular, além dos fones de ouvido ou qualquer outro equipamento que comprometa a atenção e a segurança do condutor durante a condução do veículo, constitui também uma infração prevista no inciso 6º do artigo 252 do Código de Trânsito. Essa mesma resolução, ela fala o seguinte, que não caracteriza a infração o uso do equipamento de suporte fixo para fins de navegação, desde que não haja manuseio durante a condução. Além disso, no artigo 6º, a constatação da infração, ela informa que deve ser feita de forma visual pelo agente da autoridade de trânsito, que deverá registrar no auto de infração a conduta que foi observada. Combinado? Então, nós temos aqui a legislação, artigo 252 do Código de Trânsito, o inciso 6º, o parágrafo único e a resolução número 900, que tratam aqui deste tema. Gente, eu vou a um breve intervalo dos nossos apoiadores culturais e, na sequência, eu vou trazer para vocês a resposta do questionamento do Gilberto de Itapejara. O Gilberto encaminhou aqui uma pergunta sobre a questão do celular e eu vou responder rapidinho para vocês. Em 1 minuto, eu volto já já. Pode rodar. DPTrans, recursos de multas. Peça a consulta da tua CNH grátis. Às vezes você está com a carteira suspensa e nem sabe. Os especialistas da DPTrans vão te orientar e, se precisar, vamos entrar com um recurso para que você não perca a sua carteira. Então aproveite e mande agora o seu WhatsApp para 99896-4345 99896-4345. A sua imagem e a sua segurança merecem o melhor.
Na Inglat Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança, você encontra soluções completas para destacar a sua marca e proteger o seu patrimônio. Fachadas, adesivos, letreiros luminosos, plotagens e muito mais. Tudo com qualidade e acabamento profissional. Inglat Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança. Tecnologia, criatividade e confiança em um só lugar. O Novo Mundo é uma das regiões que mais se transforma em Curitiba. Um bairro que respira desenvolvimento urbano e segue um crescimento planejado. Aqui, a infraestrutura já é realidade. Faculdades, hospitais, comércios, serviços essenciais. Tudo ao seu redor. Não é por acaso que o índice de valorização dessa região está acima da média. Morar no Novo Mundo é investir no presente com os olhos no futuro. É aqui que começa uma nova fase da sua vida. Mais prática, mais conectada, mais sua. Make Essence, planejado para acompanhar o seu ritmo. Make aqui sua vida acontece. Vamos lá? Voltando aqui com o programa E Agora, Doutora? Dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. Só relembrando, nós estávamos falando aqui sobre a questão do uso do telefone celular. O artigo 252 do Código de Trânsito é que estabelece as restrições. Dentre os seus incisos, nós temos o inciso 6º e também nós temos a inserção do parágrafo único, que determina que você não pode nem segurar. Isso aqui é uma mãozinha, tá? A mão de um condutor que estava segurando e foi visualizado por um agente, acabou sendo notificado. Lembrando que no suporte pode, tá? Desde que seja sistema de GPS. Qual que é a legislação que também fala sobre isso? A resolução número 900 de 2022 do Código de Trânsito. Agora vamos responder a pergunta do Gilberto de Itapejara. O Gilberto perguntou o seguinte: olá, doutora Sônia Inglat, tudo bem? Eu levei uma multa por uso do celular, só que o agente estava do outro lado da avenida. Como ele pode ter certeza de que eu estava usando? Olha só, Gilberto. Bom, a resposta já está aqui, na verdade. É uma excelente pergunta, só que a resposta já está aqui. Porque a resolução número 900, ela é muito clara. A resolução número 900 de 2022 do CONTRAN. Ela é muito clara porque ela diz o seguinte, ao dizer, que a constatação precisa ser visual e detalhada. Isso significa que o agente, ele deve descrever, então nós temos aqui o AIT, o auto de infração, certo? O auto de infração, e nós temos o campo observação, onde o agente vai escrever aqui. O condutor estava com o telefone celular na mão, próximo ao ouvido, eu ouvi ele mexendo com a boca, enfim, ele vai colocar no campo observação, vai descrever no auto de infração qual o comportamento que ele efetivamente observou. Por exemplo, como eu falei, o condutor segurava aparelho celular junto à orelha enquanto conduzia aí o veículo. Se o auto de infração, Gilberto, não informar, não trazer essa descrição, esta autuação, ela inclusive pode ser considerada nula, porque então nós não teríamos uma prova suficiente da infração, certo? Então é importante realmente você entender, por isso que nós temos o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT. Neste Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele informa efetivamente todos os detalhes de cada artigo do Código de Trânsito. O que é que tem que estar escrito, o que é que pode estar escrito e o que é que não necessariamente precisa estar escrito. No caso da infração do artigo 252 do parágrafo único, o Manual Brasileiro da Fiscalização de Trânsito, ele determina que o agente coloque na observação o que ele visualizou. Ah, doutora, mas ele estava do outro lado da rua. Se ele tiver visualização, não tem problema nenhum. Vamos fazer aqui um quadrinho. Dá para acompanhar aqui, meu diretor? Meu diretor não fez o risco aqui até onde eu posso desenhar hoje. Mas enfim, vamos fazer o seguinte. Ó, isso aqui pode, tá? Isso aqui não pode.
Meu Deus, que letra. Tá? O que é que pode? Pode usar o celular fixo no GPS para aplicativos de navegação. Então, isso aqui pode. No celular fixo, pode. Não pode mexer no celular, mas ele pode ficar fixo, tá? Outra coisa que pode, viva voz, tá? O que é o viva voz? Viva voz é quando você atende o telefone, quando você consegue falar sem tirar as mãos do volante. Você está, é como se você estivesse conversando com alguém, mas no caso você está conversando no telefone. Então, viva voz pode, tá? Viva voz pode, celular no suporte fixo pode também. O que é que não pode? Não pode segurar o celular, tá? Então, segurar o celular. Não pode, ok? Não pode. Pior, manusear a tela enquanto você está dirigindo. Programar aí o GPS, tá? Então, GPS, mas programar, tá? Você não pode também. Não pode. GPS. Outra coisa, eu falei aqui viva voz, tá? Viva voz pode, sem problema nenhum. Fone de ouvido, pode? Cleusa, pode? Aí, a Cleusa tá, né? Fone de ouvido, não pode, tá? Fone, não pode, tá? Então, nós temos aqui, não pode segurar o celular, não pode programar aí o GPS ou, no caso, o aplicativo, e não pode fone de ouvido. Pode viva voz e pode o telefone celular no suporte fixo, tá ok? Então, fica aqui uma dica jurídica para você. Caso o auto de infração ele não faça a descrição claramente sobre a conduta, por exemplo, se ele não falar que o condutor estava segurando o telefone celular na mão, é possível sim apresentar uma defesa administrativa alegando essa falta de comprovação. Na verdade, nós temos algumas situações. Então, em primeiro lugar, você vai consultar aqui o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Qual é o artigo? O artigo 252. Você vai pegar todos os dados que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito ele determina para essa infração e você vai verificar se ela foi cumprida. Dentre elas, a principal é o campo observação. Ah, doutora, mas ele não colocou nada. Se ele não colocou nada, há uma grande chance de você reverter essa notificação. Ah, ele só colocou o celular no ouvido. Aí nós temos já a questão da fé pública. Aí fica muito difícil, salvo uma captação de imagem comprovando aquele dia, aquele horário, que era você mesmo que estava conduzindo o veículo e que não tinha assim, o mínimo registro desse tipo de conduta, aí é possível. Caso contrário, entre a palavra do agente e a palavra do recorrente, o do agente ele tem a chamada fé pública. Nesses casos, é possível aí, ou recomendável você anexar aí possíveis fotos do veículo, print do suporte fixo e demais provas que demonstrem que não houve efetivamente esse manuseio indevido. Bom, vamos fazer aqui um apanhado então para que vocês possam efetivamente entender. Então nós temos aqui, doutora, eu estou conduzindo o meu veículo e alguém me liga, deixa o telefone tocar. Nem pense em olhar para o banco para você verificar quem é que está te ligando, porque esse desvio de olhar você pode acabar colidindo o seu veículo com anteparo, atropelar alguém ou invadir a pista contrária. Realmente é muito perigoso. Estatisticamente falando, está comprovado que o uso do telefone celular na condução do veículo tem dado ensejo a inúmeros acidentes. O que é que você pode fazer se você for notificado? Você vai verificar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que traz as determinações o que é que o agente deve fazer quando ele emitir um auto de infração de determinado artigo. No caso, o artigo 252, nós temos aqui a obrigatoriedade do preenchimento do campo observação. Isso aqui é interessante. Portanto, se o agente não colocou nenhum tipo de observação do que ele viu, tem que ser visual. Nós temos algumas situações em que equipamentos homologados estão captando esse tipo de infração. Ok, é possível, desde que o equipamento seja homologado.
tá? Mas, naturalmente, nós temos aqui a observação mediante agente de trânsito, devidamente investido da capacidade postulatória. Ele não pode estar escondido atrás da árvore, ele tem que estar investido da capacidade postulatória, ele tem que estar investido da sua atividade, ele tem que estar caracterizado, não pode estar à paisana, eles têm que estar aí bem claro. E vou te falar, se um agente de trânsito ficar nos principais cruzamentos, vai faltar bloquinho, hein, gente? Isso é muito ruim, Por isso que inúmeros acidentes acontecem. Enfim, nossa revisão. Artigo 252, o inciso é o 6º, mas o parágrafo único que determina esse rigor aí que não pode nem segurar o telefone na mão. Não estou falando, doutora, não interessa. O artigo fala que não pode manusear ou segurar. O simples fato de pode estar estragado, pode estar quebrado, pode estar desligado o telefone, não interessa. Se você está manuseando, segurando o telefone celular, você pode ser enquadrado aqui no parágrafo único. O agente, com certeza, vai anotar isso no campo observação. Nós temos também a resolução número 900, que determina aqui o que pode e o que não pode. O que pode? Telefone fixo, no suporte, telefone com viva voz, atender e fazer ligações ou chamadas por viva voz, isso aqui também pode. E o que é que não pode? Segurar o celular, programar o tal do GPS. Doutora, ele está fixo no painel, mas se você fizer a programação do GPS manualmente, você pode ser enquadrado. E também não pode fone de ouvido. Em resumo, o uso do celular ao volante é uma das principais causas de acidente de trânsito no Brasil. E ele está sujeito, como vocês viram, a uma multa gravíssima. Só que toda autuação, ela precisa respeitar aí o devido processo legal. Portanto, se o agente não descreveu corretamente a conduta, você pode e deve se defender. Mas eu trago para vocês aqui todo o nosso aparato jurídico para que você faça isso dentro da legalidade. O ideal é não ser notificado. Caso você seja notificado, verificar se os requisitos determinados pela Manual Brasileira de Fiscalização de Trânsito foi seguido e, com isso, você pode ou não recorrer de uma notificação. No próximo programa, gente, nós vamos falar aí sobre algumas causas de suspensão do direito de dirigir. Quando ela acontece, como você pode recorrer e o que você pode evitar você pode fazer para evitar perder aí a sua CNH. Uma delas é não ser notificado, tá? Isso é muito importante. Aliás, uma das causas de suspensão, nós temos aqui a pontuação. Já falei para você, vamos fazer uma revisão. Nós temos 1 minuto, não é, meu diretor? Então dá tempo. Nós temos aqui as infrações leves, são 3 pontos, certo? A média é 4, a grave é 5 e a gravíssima é 7. Gente, olha, nós temos aqui a questão da pontuação. São pontos relativamente baixos, só que nós temos aqui 20, 30 ou 40 pontos. Já mostrei no programa também. Facinho para pegar 20 pontos se você cometer uma infração, 2 infrações gravíssimas. Se você cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, você já fica com teto de 20 pontos. Se você cometeu uma única infração gravíssima, 30 pontos. Se você não cometeu nenhuma infração gravíssima, você fica com o teto de 40 pontos. Mas isso daqui é facinho para você extrapolar. Já passei algumas dicas também para você que exerce atividade remunerada. Você tem algumas benesses que você pode requerer judicialmente e com isso você pode ficar até, olha só a dica, guarde isso, dica de ouro. Sabia que você pode ficar com até 78 pontos dentro da legalidade? Muito legal isso aqui, tá? Acompanhe aí nas redes sociais, acompanhe o nosso programa e eu vou passar essa dica para vocês logo, logo. Eu sou a doutora Sônia Inglatti e esse foi o nosso programa E Agora, Doutora, transmitido aqui pela rede Cinturão Verde de televisão. Um grande abraço a todos e aguardo o contato de vocês através das nossas redes sociais. Me siga aí no Instagram, @Sônia Inglatti. Tem dúvidas? Pode mandar e nós vamos esclarecendo. O programa E Agora, Doutora, esclarece as dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. Até o próximo programa. Tchau, tchau!